Se você me acompanha aqui no canal, sabe que eu estou o tempo inteiro buscando novas soluções, buscando testar novas coisas para trazer para você aqui no meu canal. E agora não é diferente, porque eu vou te trazer a melhor hospedagem. Sim, já falamos de outras aqui no canal, mas essa realmente vale a sua atenção. Opa, aqui é Graciela Neves e nesse vídeo eu vou te mostrar, vou te provar por A mais B, porque essa hospedagem que eu vou falar aqui hoje, ela é melhor do que todas as outras que eu já falei aqui no canal. E é claro que cada um tem um momento, cada pessoa que vai pagar por uma hospedagem, ela tem um momento para poder fazer isso. Algumas realmente vão optar por uma hospedagem compartilhada, mesmo não sendo essa a melhor alternativa. Inclusive eu tenho clientes que optam por hospedagens compartilhadas, mesmo eu falando que não é a melhor solução, mas cada um tem o seu momento. Às vezes o momento é pagar uma hospedagem, pagar muito menos por uma hospedagem, mas é claro que não vai receber de acordo com aquilo que está pagando também. Mas existe uma questão que é extremamente importante e que você pode estar sendo lesionado sem perceber, e eu vou falar aqui nesse vídeo, beleza? É o seguinte, primeira coisa, antes de mais nada, a gente precisa entender um detalhe que é muito importante, tá? O que é a hospedagem cloud? Qual é a diferença de uma hospedagem cloud? Eu vou falar de uma forma bem resumida, tá? Em outro vídeo eu vou explicar melhor o que é servidor cloud, hospedagem cloud, mas aqui eu vou falar de maneira um pouco mais resumida para você entender melhor. Qual é a diferença então de uma hospedagem cloud para uma hospedagem compartilhada, tá? A hospedagem compartilhada, ela é um servidor físico, tá? É um servidor que está lá dentro da empresa, ele é um servidor físico, é uma máquina, o servidor é uma máquina, tá? Ela é uma máquina física. Já a hospedagem cloud, ela é uma hospedagem que ela também é física, mas ela não está exatamente ali no local dentro da empresa. Ela vai estar em outro data center, um data center que pode estar no Japão, um data center que pode estar nos Estados Unidos, pode estar aqui no Brasil também. A gente tem alguns data centers aqui no Brasil e funcionam como servidor cloud, ou seja, eu estou vendendo para o meu cliente, mas esse servidor ele não está dentro da minha empresa, ele está dentro de uma data center, que é um espaço onde tem vários servidores. Ele está dentro de um data center fora da minha empresa, então por isso ele se torna uma hospedagem cloud. Beleza, essa é uma das diferenças, tá? Ok, na hospedagem cloud eu tenho um servidor onde eu vou pegar os recursos, aqueles recursos quando a gente está lá, e eu vou te mostrar aqui, ó. Vamos fazer de uma forma um pouco mais interativa, para eu não ficar só falando aqui, ó. Vou dentro de uma outra, deixa eu fechar aqui. Por exemplo, tá? Vamos aqui na Hosting, que a gente sabe que tem uma hospedagem compartilhada, tá? Então aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui em português, só para ficar mais fácil para todo mundo. Vou aqui, ó, hospedagem de sites. Aqui a hospedagem de sites, ela é uma hospedagem compartilhada, tá? Então quando eu tenho aqui, ó, por exemplo, ó, ela fala aqui de 50 GB de armazém SSD, tá, cadê mais aqui? Não, deixa eu ver aqui. Ele não fala qual é os recursos aqui exatamente do servidor, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que ele tivesse, sei lá, quantos de RAM e recursos de máquina mesmo, que aqui não fala. Deixa eu ver se aqui ele vai falar em algum lugar. Uptime, gerenciador seguro, malware, DNS, criador de IA. Aqui ele não fala, tá vendo? Mas aqui ele poderia ter, sei lá, tantos de gigas de memória RAM, não sei quantos cores que é do CPU, né? Os recursos CPU e tudo mais. Esses recursos
Quando é uma hospedagem compartilhada, significa, o próprio nome já diz, significa que você, cliente, está compartilhando esses mesmos recursos com outra pessoa, tá? Então, eu, Graciela, e você, por exemplo, estamos compartilhando de mesmos recursos. Significa que se eu tiver um malware malware é um vírus, se eu tiver um vírus na minha conta, automaticamente ele pode infectar a sua conta também, porque estamos dividindo um mesmo recurso, mesmo espaço em disco lá no servidor compartilhado. Tá, e no servidor cloud, qual que é a diferença? A diferença é que, teoricamente, e eu vou te explicar por que eu estou dizendo teoricamente. Teoricamente, eu tenho um servidor, vamos pensar aqui, ó, esse meu mouse é um servidor, tá? Então eu tenho um servidor e eu vou pegar uma fatia desse servidor. Essa fatia desse servidor, ele é uma hospedagem minha, Graciela, tá? Se eu pegar uma outra fatia, ela é uma fatia sua. Então, estamos pegando fatias diferentes de um mesmo servidor. Significa que esses recursos aqui, que estão nesse local, nessa linha, esses recursos específicos são meus e de mais ninguém, tá? Então, inclusive, depois eu vou te falar que aqui é os recursos meus e de um site, de um domínio só. E se eu tiver outro domínio, é outra fatia, tá? São outros recursos, ok? Então, dessa forma, se eu tiver um vírus, não vai te infectar, porque são recursos, é como se o meu servidor ele estivesse todo fatiado e eu pegasse uma fatia e aquela fatia é só minha e de mais ninguém, tá? A grande questão é que várias e várias hospedagens, elas falam para você que estão te dando, teoricamente a hospedagem cloud é isso, tá? Só que muitas e muitas empresas, elas te vendem isso, te vendem uma hospedagem cloud, elas te falam que estão que aquele pedaço é só seu, só que na verdade ele está dividindo, ele está colocando mais pessoas ali dentro daquela fatia, ok? Então, ao invés de você ter, olha só, ao invés de você ter um pedaço, uma fatia desse servidor, ele está vendendo essa mesma fatia para várias e várias e várias pessoas. Então, aqueles recursos estão sendo compartilhados. Então, na verdade, ela está te vendendo uma hospedagem cloud, mas, na verdade, é uma hospedagem compartilhada. É uma hospedagem compartilhada, porque ela está vendendo a mesma fatia para várias pessoas. Por que eles fazem isso? Por uma questão de grana. Por quê? Porque quanto mais eu estou vendendo, pelo preço de eu estou vendendo para várias pessoas. É claro que isso vai me render muito mais dinheiro. Só que você, cliente, está sendo lesionado. Por quê? Porque você está comprando uma coisa e está recebendo outra, tá? Isso vai fazer com que você tenha vírus, isso vai fazer com que o seu site fica muito mais lento, e aí você se pergunta, poxa, eu tô pagando, sei lá, R$50 por mês para ter uma coisa e ainda assim meu site está lento. Mas o que está acontecendo? Por que meu site está lento? É justamente por causa disso, porque eles estão pegando um recurso que era só para ser seu e está dividindo com mais e mais clientes, beleza? Outra coisa que acontece é que eles te vendem, por exemplo, eles te falam assim, não, esse plano tem 4 GB. Aí o que acontece? Eles te entregam 1 GB, se você precisa de mais, aí eles te entregam mais, se você precisa de mais, te entregam mais, e você precisa de mais, então eles vão te entregando
1 GB de cada vez, 1 GB de cada vez, 1 GB de cada vez. Significa que no final que você, o seu site ele vai ficar muito mais lento por conta disso, do que se você tivesse já disponível para você os 4 GB, beleza? Só que nessa hospedagem que eu vou te mostrar agora, isso não acontece, que é a i7 Host, tá? Ela tem aqui, ó, a gente tem aqui, ó, as hospedagens, são hospedagem cloud, tá? No Brasil e dos Estados Unidos. Vou pegar aqui, ó, a hospedagem cloud, tá? A hospedagem cloud, eles têm vários tipos. Então, tem aqui, ó, cloud 1 GB. Então, você sabe que você tá pagando por 1 GB. Aqui, cada um desse aqui é um domínio, tá? Aqui, a gente não pode colocar mais de um domínio, justamente por isso. Porque esses recursos aqui, ó, são só seus, tá? Então, são 2 cores seus de 3,4 GHz, tá? Então, aqui são 2 cores de 3,4 GHz e são 4 GB de memória RAM, 1 GB de espaço em disco, tá? Aqui é o Core 3, que são 3 GB de espaço em disco, 5 e por aí vai. O que vai mudar aqui de uma conta para outra é justamente o espaço em disco e quantidade de tráfego mensal. Aqui a gente tem 10 GB de tráfego mensal, 30 GB de tráfego mensal, 50 GB e o número de contas de e-mail também, tá? Os recursos de máquina, olha, pode perceber que eles são exatamente os mesmos, tá? A gente tem exatamente os mesmos de espaços de recurso de máquina, tá? O que vai separar o que vai diferenciar uma conta da outra é justamente 500 GB. E é por isso, porque você tem aí uma fatia do servidor só para você, que eles conseguem, inclusive, manter, eles conseguem te oferecer um uptime, olha só, eles conseguem te oferecer um uptime deixa eu abrir aqui, eles conseguem te garantir um uptime de 100%. 100%. O que é esse uptime? Significa que 100% do tempo o seu site vai estar online, tá? Ele vai estar online em 100% do tempo, beleza? O que não acontece em outras hospedagens. A maioria, só a i7 Host consegue garantir 100% de uptime. Todas as outras você vai ter 99,9%, 95% e por aí vai. Mas 100% só a i7 Host, beleza? Esse meu cliente aqui, ó, o cisp.com.br, que é o Lucas, ele tava na Ambler, tá? Ele tava na Ambler e aqui eu falo o nome mesmo, não tem problema, tá? Ele estava na Ambler, a gente está tendo um problema muito, muito grande, com vários problemas, inclusive, olha que a Ambler é tida como uma das melhores, assim, do mercado, né? Mas, olha só como que já estava aqui a performance dele lá na Ambler, estava com a nota 59% e com, olha só, 10,6 segundos para carregar. Isso a gente estava fazendo otimização, mas ainda assim estava dessa forma. Só de mudar para i7 Host, olha só, sem fazer nada, tá? Sem fazer nada, olha só o que aconteceu aqui. Uma nota B, 75% de performance, só de mudar, tá? E não fez nenhuma alteração, só mudamos de hospedagem, beleza? E como que é a i7 Host na área do cliente? É assim, ó, aqui eu tô, dados da minha empresa aqui, tá? Aqui tem, eu já tô, não fiz ainda a mudança, tá? Mas aqui eu tenho, aqui ó, eu não fiz a mudança ainda, tá? Mas já tá aqui, ó, eu tenho um cloud 5 GB, beleza? Que é o valor de R$ 89,90, tá? Ainda não tô com essa, não fiz a mudança porque eu tô gerando tráfego aqui pro meu curso, beleza? Mas é assim que vai aparecer a área do cliente aí pra você, beleza?
Além da hospedagem cloud, a gente ainda tem outros serviços aqui, ó. Tem o servidor cloud e o servidor dedicado. Em outro vídeo eu vou explicar exatamente o que é cada um dessas coisas para a gente entender. Isso a gente gera muita dúvida por parte das pessoas, tá? Então eu vou explicar exatamente o que é a hospedagem cloud, o que é a hospedagem compartilhada, o que é o servidor cloud, para a gente entender tudo direitinho, beleza? Mas se você quer uma hospedagem de primeira linha, a i7host é a melhor que tem no mercado, beleza? O link vai estar aqui embaixo se você quiser contratar a i7host. Se você estiver tendo problema com otimização, com site lento, pode ir lá, conversa com o pessoal que eles vão te dar maior apoio, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.